Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu escolhi o tema para minha monografia. Primeiramente, eu fiz pedagogia, sou graduada em pedagogia, e vocês vão se assustar quando souberem que tema eu escolhi. O tema da minha monografia foi Morte, fios e desafios para a aprendizagem na educação infantil como um fator de percepção da vida real. Eu quero ler um pouquinho do meu resumo para vocês. É fato que nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Tais etapas da vida fazem parte do desenvolvimento humano. Falar com crianças sobre diversos assuntos se torna bem difícil quando não se usa a metodologia correta. E falar sobre morte? Quando as crianças têm curiosidade, não basta inventar alguma coisa. E nem é a melhor solução. Ainda mais quando o assunto é morte. Esse assunto não é atual, pelo contrário. Falar de morte é um assunto bem antigo, como veremos no decorrer desta obra. Então, como falar de morte com crianças? E como os pais e professores podem se posicionar para falar de modo correto? De forma que a criança entenda. Estas e outras questões serão respondidas no decorrer da leitura desta obra, com o auxílio de teóricos que comungam com a ideia de que é importante sim falar de morte com crianças, para que essas possam crescer entendendo que esta é mais uma etapa em que passamos e que infelizmente é impossível escapar. Porém, entender que várias pessoas passarão por nossas vidas, deixando suas marcas, e que irão embora, muitas vezes sem dizer tchau. Todavia, essas marcas jamais se apagarão. Então, você já tem uma ideia do que eu vou falar, do que eu vou tratar nessa monografia, né? A importância de falar de morte com crianças. Porque tem muitas famílias que falam, isso não é coisa de criança. Ou quando tem um velório, tira as crianças da sala. Nesse vídeo, eu vou falar como eu escolhi esse tema e nós não vamos entrar em toda a teoria que eu usei na minha monografia. Mas se vocês gostarem e se interessarem pelo assunto, eu posso fazer mais um vídeo falando sobre. Então, gente, eu escolhi esse tema lá na disciplina de MTP, que é a Metodologia do Trabalho Científico, onde nós fazíamos um pré-projeto da monografia. Para fazer um pré-projeto da monografia, você já tem que ter escolhido o seu tema, certo? Pois eu não tinha tema ainda, não tinha pensado em nada. Eu não tinha ideia do que falar. Eu decidi o meu tema, assim, em 30 minutos. Quando a professora, eu não me lembro o nome dela agora, ela falou que nós deveríamos escolher um tema que nós gostássemos muito, porque nós íamos ler muito sobre o assunto. E aí entra a escolha do meu tema. Sim, eu sempre gostei de falar sobre morte. Quando eu era criança, minha mãe, ela sempre nos levava para velórios, para coisas desse tipo, porque ela me ensinou que desde criança nós tínhamos que entender que isso faz parte da nossa vida e que vai acontecer. Então ela sempre nos levou e nos educou dessa forma. Então, eu gostava desse assunto, sempre gostei. Então, eu pensei, vou falar sobre morte. Mas como eu vou juntar pedagogia e morte? Pedagogia da morte? Vou falar sobre pedagogia da morte? E isso tudo acontecendo na minha cabeça. Até que a professora estava passando na sala, na mesa de todos os alunos e perguntando, e aí, que tema você escolheu? E foi aí que eu falei, professora, eu gosto muito de falar sobre morte. Tô pensando em falar sobre esse assunto, puxar mais pra isso. Ela ficou, o quê? Gostei, um tema bem diferente. Veja se tem teóricos falando sobre isso. E aí, pra minha alegria, tinha um professor que é doutor na área. Olha só que top. E aí foi pra ele que eu recorri. E ele falou que sim, que tinham teóricos falando sobre isso. Me indicou vários livros, me emprestou vários livros, que foi o professor, o doutor Francisco, eu agradeço muito. E aí lá foi eu começar a ler sobre o assunto. Eu li vários livros sobre o assunto, mas o que eu tenho em casa é esse, Pedagogia da Morte, de Patrícia Regina. Além desse, eu li de Lucélia Paiva, eu li as pesquisas de Arries. Arries fez várias pesquisas sobre o assunto.
E assim nasceu o meu tema, que não tinha esse título. É Morte, Fios e Desafios para a Aprendizagem na Educação Infantil como um Fator de Percepção da Vida Real. Esse título, ele nasceu depois que eu realmente fui fazer a monografia, fui fazer o TCC, meu orientador me ajudou, que era o professor Dr. Francisco. Tinha que ser, né? E o meu objetivo geral era falar que é importante sim falar sobre morte com crianças, porque tá no dia a dia delas, nos desenhos, nos jornais, nos livros, na vida real, faz parte e a criança tem que entender. Então eu puxei para esse lado, foi um assunto que eu gostei muito de ler, inclusive as obras de Arries são maravilhosas, de Felipe Arries, conta cada detalhe desde lá a antiguidade, que na antiguidade o tema morte ele já era tratado como algo natural, era natural. Com o tempo é que foi passando a ser tabu, mas isso tem todo um processo que Felipe Arries fala no livro dele e é maravilhoso. Depois que eu fiz essa monografia, quer dizer, quando eu escolhi esse tema, outras meninas, acho que influenciadas pelo meu tema, também falaram sobre o assunto. Elas não falaram a mesma coisa que eu. Teve uma que falou sobre orfandade, e aí falava sobre morte. Tinha outra que falou sobre morte também. Mas o primeiro tema, eu escolhi primeiro esse tema. E foi muito bom, muito bom. Gostei muito de fazer. Gostei muito de falar sobre esse tema foi maravilhoso. E se vocês querem saber mais um pouco da minha monografia, desse tema, detalhes, discutir, então vocês deixam aqui nos comentários, que eu vou trazer mais detalhes de tudo isso. Obrigada!